Olá, amados professores, tudo bem com vocês? A paz do Senhor! Estamos de volta para mais uma videoaula sobre a revista de Lucas, que está sendo aplicada nesse último trimestre de 2023, na EBD Infantil. Dos bebês até os juniores, todas as crianças do Brasil estão sendo alcançadas pelas 13 lições da revista do PEC. Caros professores da EBD Infantil, as revistas do PEC estão divididas em 3 modalidades. Esta, por exemplo, é a revista do maternal, que tem como tema a vida de Jesus, escrita por Lucas. Essa revista foi escrita pela pastora Elda Reis. Essa daqui é a revista do professor. Contém 13 lições e hoje nós vamos estudar sobre a lição de número 11, que tem como tema Jesus e seus amigos. E também não podemos esquecer da nossa revista do aluno. Querido professor, não esqueça de aplicar as atividades da revista do aluno para as suas crianças. Cada atividade está relacionada às lições da revista do professor. Outra coisa importante, não se esqueçam que na revista do professor tem um QR Code. Nesse QR Code tem em anexo todas as figuras necessárias para lhe auxiliar na sua aula. Elas irão lhe ajudar a captar a atenção de seus alunos e também vai lhe auxiliar no aprendizado deles. Bom, então vamos continuar com a nossa videoaula. Agora teremos algumas dicas importantes com a pastora Elda. Ela vai apresentar ideias para tornar a sua aula produtiva e eu tenho certeza que os seus pequenininhos vão amar. Pastora Elda, seja bem-vinda! Olá, querido papai, mamãe, querido professor, professora, coordenadores, líderes de crianças, sejam muito bem-vindos. Para você que trabalha em creches, orfanatos, para você que trabalha na igreja, que coisa boa é compartilhar com vocês algumas ideias aqui do que nós podemos fazer para ensinar a palavra de Deus aos nossos bebês e às nossas crianças de 2 a 3 anos. É por isso que trazemos como proposta a revista maternal. E que coisa boa é saber que o papai e a mamãe está lendo a palavra de Deus, está lendo o Evangelho de Lucas. E aqui a gente pode, com essa revista Vida de Jesus contada por Lucas, na linguagem infantil, que os nossos bebês entenderão, que os nossos pequeninos de 2 a 3 anos entenderão a palavra do Senhor, porque ela não volta vazia. Então sejam muito bem-vindos. Vamos lá, vamos usar a criatividade. Você não pode perder tempo. Nós temos que ensinar a palavra de Deus aos nossos pequeninos. Então, hoje eu quero apresentar para vocês a lição de número 11, que tem como título Jesus e seus amigos. Aliás, esta linguagem, quando nós utilizamos Jesus e seus amigos, porque a criança de 2 a 3 anos, ela está começando a desenvolver a questão, da amizade, de compartilhar. Ela ainda pode estar naquela fase do tudo eu, gosta de estar com os coleguinhas, mas é um pouco a centralizadora, vamos dizer assim. Então é uma boa oportunidade de você dizer para elas que Jesus também tinha amigos. Para as crianças maiores, claro, que nós podemos ensinar Jesus e os seus discípulos. Mas o título da nossa lição é exatamente esta: Jesus e seus amigos. Aonde você pode encontrar este tesouro, esse ensinamento? Aqui, na palavra de Deus, Lucas, no capítulo 22. E se você tem aí a revista do professor, você vai aqui entender que nós apresentamos vários subtópicos, entre eles está assim: guardando no coração. O que quer dizer guardando no coração? É porque são pequenos textos da palavra de Deus que você vai falar. Você não vai ler, porque a criança não vai memorizar, mas quando você fala para ela, quando você diz para ela um texto bíblico curtinho,
mostrando algum visual, alguma coisa que ela possa entender como referência, ela vai começar a memorizar a palavra de Deus, tá bom? Então, guardando no coração, está escrito assim: deu graças a Deus. Lucas capítulo 22, verso 19. E aí eu aproveito, não é, para o meu bebê que está lá no bercinho, acordou, tá espertinho, brincalhão. Aí eu vou, pego aquele bonequinho legal e digo: olha, deu graças a Deus. Um dia Jesus também deu graças a Deus. Sabe, você também um dia será muito grato a Deus. Só isso para o seu bebê. Para as crianças de 2 a 3 anos, você pode também mostrar, não é? Bonecos, brinquedos, a criançada gosta, curte de montão, mas você pode também trabalhar com bonecos articulados, porque você pode oferecer para a criança, não é? E aí você vai com os bonequinhos fazer o gestinho de dar graças a Deus. Ser grato é dizer obrigado, Papai do Céu. E você pode conversar com a sua criança. Grato por quê? Grato pelo papai e a mamãe. Dizer obrigado, Papai do Céu, pela comidinha de todo dia, pelo carinho do vovô, da vovó, por tudo que eu tenho na minha casa. Enfim, use a sua criatividade. É muito importante. Não esqueça, é muito legal aproveitar, mostrar para a criança os brinquedos, bonecos, coisas que a meninada pode aí até os 3 aninhos de idade manipular, brincar, que não tem nenhum perigo de machucar ou colocar algo na boca que não seja ideal, tá bom? Então vamos lá. Para esse trimestre nós temos apresentado na revista aqui do professor algo bem interessante. É o livro sensorial. O que é o livro sensorial? É uma produção só sua. Isto mesmo. Até o papai e mamãe pode fazer, com certeza. Usem a criatividade. Vocês podem produzir o livro sensorial aproveitando um fichário, aproveitando um álbum que você tem aí na sua casa. Prepare com papéis coloridos, com feltro, com emborrachado que a gente conhece como EVA, tá bom? Prepare a sua produção, porque com certeza você mesmo irá se surpreender. E olha só, a palavra de Deus não pode ficar de lado. Quando mesmo eu produzindo o meu livro sensorial, quando eu for falar, contar a palavra do Senhor para os meus pequeninos, não é? Então eu tenho que mostrar a Bíblia para que ele entenda que o que eu estou falando eu encontrei aqui na palavra de Deus. Então vamos lá para a história de hoje, lição 11, página 11 do livro sensorial, certo? Como você pode observar aí na nossa lâmina, a gente traz aí como ideia alguns elementos, né, que são exatamente a lâmina que acompanha a revista do professor, não é? Como nós já sabemos que a história é Jesus e os seus discípulos na Santa Ceia, então eu vou recortar todos os personagens, tá bom? Eu vou plastificar e aí a minha criança pode manipular com facilidade, tá certo? Então vamos lá, se eu já fiz isso, agora eu vou com o meu livro sensorial preparar, né, um cenário de uma casa aqui com cortinas. Eu acredito que tá dando para você ver legal aí, não é? Uma mesa, porque a palavra de Deus diz isso. E para o meu bebê, como é que a criança vai entender isso? Ora, eu sento com o meu bebê e eu mostro para eles alguns brinquedinhos. Eu digo, olha, Jesus mandou os seus amigos prepararem algo bem legal para eles se reunirem, porque eles iriam comer uma comidinha gostosa, todo mundo juntinho. E Jesus disse para eles, olha, isso aqui que eu estou comendo com vocês, essa comidinha gostosa, vocês depois sempre se reúnem, sejam unidos, podem comer juntinhos, lembrando de mim, que um dia nós vamos nos reunir de novo.
Já contou a história para o seu bebê. Agora, para as crianças de 2 a 3 anos, coloque a meninada aí pertinho de você. Vamos lá! Já leu a palavra de Deus, já orou, já estudou, preparou, planejou tudo legal? Mostre o livro sensorial e diga assim: um certo dia estava pertinho da Páscoa e Jesus mandou, sabe quem? Pedro e João. Olha só, Pedro e João. Jesus mandou que eles fossem arrumar um lugar bem legal, bem bonito, aonde eles iriam se reunir, porque Jesus tinha um momento muito especial com os seus amigos chamados de discípulos. E olha, eles foram e fizeram isso, arrumaram uma casa bem bonita e ali colocaram uma mesa. E os discípulos, amigos de Jesus, sentaram ali. E aí, quem é que veio bem para o meio da mesa? Jesus. Você pode pedir para os seus pequeninos te ajudar e inserir ali todas as figuras de todos os amigos de Jesus, não é? E aí, quando Jesus estava reunido com eles, Jesus então pegou o pão, deu graças, ou seja, disse: obrigado, Deus, por este pão, obrigada por este suco maravilhoso. E Jesus então disse para eles: olha, façam sempre isto lembrando de mim. Ele também disse para os seus amigos que ele daria sua vida por eles. Sabe de uma coisa? Jesus é tão maravilhoso! Palmas! Jesus é maravilhoso. Ele deu a sua vida por mim e por você. É o suficiente para que os nossos pequeninos entendam que Jesus deu a sua vida pelos seus amigos e por todos nós. Entendeu? Depois que ensinou a palavra do Senhor, as crianças participaram. Agora é hora de você orar pelos seus bebês e orar com as suas crianças de 2 a 3 anos. Você pode pedir que eles repitam com você: querido Jesus, muito obrigada porque o Senhor deu a sua vida por cada um de nós. Eu te amo, Senhor. Amém. Pronto, parabéns! A oração curtinha é suficiente para o seu pequenino entender que ele está falando com o Papai do Céu. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te use cada vez mais em suas mãos e que você não se canse de compartilhar a palavra do Senhor com os nossos pequeninos do maternal. Deus abençoe. E até a próxima, se Deus quiser. Parabéns, pastora Elda. Que ideias preciosas. Que Deus continue abençoando você e a sua família. E aí, professores? Gostaram de tudo que foi apresentado para vocês? Então bote em prática tudo que lhe foi ensinado, porque todas as ideias são muito valiosas. Agora nós vamos prosseguir com a nossa videoaula. A pastora Vânia está chegando para nos ajudar com dicas especiais sobre a revista do Jardim de Infância. E por favor, professor, preste atenção, porque esses ensinamentos são muito importantes. Hoje ela vai apresentar a lição 11, que tem o tema Um Jantar de Despedida. A paz do Senhor, pastora Vânia. Seja bem-vinda! Olá, querido professor, querida professora. Pronto aí para mais uma videoaula? Vamos lá? Hoje é a nossa lição de número 11, que nós temos como título Um Jantar de Despedida, com base em Lucas capítulo 22. Espero que você já tenha lido a sua Bíblia, tá bom? Lê aí o capítulo 22 de Lucas direitinho
e depois vai para a sua revista. E vai dar tudo certo. O Espírito Santo está com você e a vitória é tua. Essa aula vai ser maravilhosa. E você já está olhando aí, já está observando que eu estou com uma mesa muito bonita, posta aqui, uma mesa maravilhosa para o jantar de despedida que nós iremos conversar com as crianças. Tá bom? Esse de jantar de despedida é muito interessante, muito importante. Mas antes de nós chegarmos ao jantar, nós vamos fazer a leitura da nossa primeira página da nossa revista. Vamos lá? Lição número 11, um jantar de despedida. Encontrando o tesouro, apenas um capítulo, capítulo 22 de Lucas. Guardando no coração, o que a criança vai colocar dentro do seu coração e na sua mente, com a sua ajuda, através da sua dinâmica, é o seguinte versículo. Disse Jesus, desejo muito comer com vocês. Lucas 22:15. E o objetivo é ressaltar a importância de desejarmos ter comunhão com Jesus. Temos aí 2 louvores, Meu Melhor Amigo e o outro Louvor Comunhão. Vamos agora para a nossa leitura das orientações importantes, professor. Acompanhe na sua revista. Para a história de hoje, prepare uma mesa bem bonita para demonstrar a importância do último jantar de Jesus com os seus discípulos. Para isso, providencie 2 pontos. Uma toalha bonita, pratos, garfinhos, copos, guardanapos, aí entre aspas, ou entre parênteses, melhor dizendo, adequados para a criança. Uma cesta com uvas, pães doces, azeitonas sem caroço, cortadinhas, uvas cobertas, suco de uva, acessório decorativo. Bem, essa é a parte da mesa. Arrume a mesa antes da chegada das crianças. Muito importante essa observação. Arrume a mesa antes da chegada das crianças. Porém, ela deverá estar coberta até o momento da história. Sugerimos também uma encenação durante a história com o professor representando Jesus, 2 crianças representando Pedro e João e mais 10 crianças para completar os 12 discípulos. Todos deverão usar um chale longo. Capriche nessa ideia, professor, e a sua aula será um sucesso. Vamos lá? Volta aqui para mim e eu quero falar com você. Olha, essa ideia é maravilhosa. A criança vai ficar super feliz de saber que você teve toda a dedicação, todo o carinho, todo o amor em preparar esse jantar, representando o jantar que Jesus tanto desejou fazer com os seus discípulos. E a nossa história, justamente, ela fala disso. Ela fala da alegria, da necessidade que Jesus tinha de reunir os seus discípulos. Mas antes de nós chegarmos na história, nós vamos aqui para o nosso versículo, né? Porque a sequência da nossa revista é justamente esta. Vem o versículo antes da história. Tá? Eu vou chamar a Julinha aqui mais uma vez para nos apoiar aqui com o versículo de hoje. E a mesma coisa você pode fazer com a sua criança, tá? Então a ideia da revista é fazer uma silhueta do rosto de Jesus, tá? Referente justamente à palavra que diz, disse Jesus. Então, como se fosse, ó, aqui os cabelos bonitos de Jesus, disse Jesus. E aqui para o versículo, desejo muito comer. Então, uma coisa que representa muito bem a comida é o pão. E justamente na ceia que Jesus fez com os seus discípulos, não faltou o pão. Então, o pão representa o comer, tá? E aí você dá para outra criança segurar. E por último, para fechar o versículo, desejo muito comer
Com quem? Com quem? Com vocês. Lucas 22, 15. Gostou da ideia? Que coisa boa! E justamente se você prestar atenção, professor, nós usamos aqui os 2 itens principais da Santa Ceia, que é o pão, que é o vinho, que aqui é feito da uva. Então, pão e vinho é justamente o que hoje, nesses dias, nós fazemos como igreja. Nós nos reunimos em comunhão com Jesus, em comunhão com os nossos irmãos. Com a igreja, nós celebramos aquele momento tão lindo, aquele momento tão significativo da vida de Jesus. Os seus últimos momentos na terra, ele desejou muito. Julinha, não é emocionante? Que coisa linda! Jesus amava tanto os seus discípulos que ele desejou comer com eles. Comida é uma coisa que une a gente. Comida é uma coisa que alegra, faz com que as pessoas se juntem. Então, é isso que aconteceu. Jesus nos ensina aqui que o momento de alimentação, de comunhão, é um momento significativo, tá bom? Então aí as suas crianças irão aprender de uma forma bem legal as palavras de Jesus. Desejo muito comer com vocês, tá bom? Obrigada, Julinha, tá bom? Se quiser ficar aqui pertinho, pode ficar, tá? Então vamos lá? E aí é justamente o que diz a nossa história, a sequência. A sequência da nossa história, eu vou te... Julinha, fica aqui justamente que eu quero que você segure aqui rapidinho essa sacolinha e mais essa daqui, para a gente poder fazer aqui para você, mostrar para o professor as nossas figuras de hoje. Olha aqui, a proposta, é até bom você olhar aqui como é que eu faço aqui o verso das minhas figuras, né? Isso aqui é lixa, ó, tá? A gente coloca a lixa, coloco bastante lixa para evitar de cair a figura ao flanelógrafo, tá? É muito interessante. E olha, aqui eu poderia colocar mais coisas nessa mesa, inclusive agora acabei de me lembrar que eu trouxe um arranjinho de flores. Mas a nossa mesa realmente está muito apertadinha. Mas você aí poderá com mais calma colocar um vaso, né? Outros acessórios mais, para que a sua mesa fique encantadora, fique impressionante. Que a sua criança nunca mais esqueça da importância que Jesus deu para aquele último momento com os seus discípulos. E aqui nós podemos ver que a história nos conta que Jesus reuniu os seus discípulos e ele planejou, Jesus planejou esse momento de comunhão. E a Bíblia diz que ele foi tão interessante aquele planejamento que Jesus até chamou 2 dos seus discípulos. Ele chamou Pedro e ele chamou João. Para quê, professora? Para que eles pudessem pegar sua cestinha, sua sacolinha e fossem lá no comércio procurar as comidas, as coisas gostosas para eles colocarem na mesa. Olha que coisa interessante, né? Então aqui você pode preparar, simples, você compra uma sacolinha já até pronta se desejar, super barata, e você pode enfeitar. Tá? Com papel, você enfeita e você coloca para sua criança. E nesse momento da história, você vai chamar de verdade, viu, Julinha? Vai chamar 2 crianças, vai convidá-las. A gente nunca deve dizer, vem você. Você pergunta, quem quer vir? Tá? Para que a criança não se sinta, né, na obrigação de fazer aquilo. Então, quem quer ser o João? Quem quer ser o Pedro? E aí eles vão segurar a sacolinha enquanto você vai narrando a história. São detalhes que vão fazer grande diferença na sua história, tá? Aí lá você vai ter tempo de passear com as crianças. Vamos lá, faz de conta que nós estamos caminhando no comércio. Pode até improvisar uma taberninha, tá? Então tudo isso você pode fazer para que fique um encanto a sua história. Fique maravilhosa, tá? Segura aqui as 2 sacolinhas, tá bom? E então, enquanto Jesus estava preocupado em fazer aquele jantar, que ia ser um momento de despedida dele, que ele sabia, ele era Jesus, mas ele era Deus. E ele sabia que estava chegando as últimas horas de vida dele. Enquanto isso, tinha um dos discípulos de Jesus.
chamado Judas, que ele estava lá em outro lugar, maquinando o mal contra Jesus, maquinando vender Jesus, trair Jesus. Que coisa triste, mas isso aconteceu. A Bíblia nos conta que isso aconteceu. Enquanto Jesus se preparava para aquele lindo jantar, Judas estava tramando como pegar Jesus, como prender Jesus. E isso é um episódio para a próxima história, né? Então, aí a história de hoje vai culminar justamente, vamos retirar aqui essa figura, e vai culminar com a parte principal do momento em que Jesus, olha, parabéns, né, ao pessoal da nossa revista, ao nosso querido Jeremias, que ele ficou muito bonito os visuais dessa lição. Deixa eu colocar aqui melhor. Isso, pronto. E olha aí o momento bonito em que Jesus pôde reunir todos os seus discípulos para um banquete. Muito embora, Julinha, Jesus estava triste, nós sabemos disso, porque ele sabia que estava chegando aquele momento em que logo mais ele ia ser levado e traído e ia ser morto numa cruz. Mas enquanto isso, ele aproveitou para deixar lições maravilhosas para os seus discípulos, lição do amor, da comunhão, do estar junto. E aí, criança, professor, melhor dizendo, você convida nesse momento algumas crianças para cercar a mesa, tá? Mas todas elas, detalhe, todas elas irão participar desse momento, desse banquete, onde todas poderão comer uvas, passas, o pãozinho que simboliza, você aproveita para dar o significado do pão, que é o corpo de Cristo. E o suco de uva significa o sangue de Cristo, derramado por nós na cruz do Calvário. E aí você vai poder, com as crianças, vai ser uma história linda, marcante, porque você vai poder demonstrar, né, de fato, para as crianças, aquele momento gostoso do estar junto, ceando, participando. Que coisa gostosa, né? E assim você vai encerrar a sua lição, a sua aula, de uma forma muito interessante. Tá? E aqui nós preparamos, olha, você vai preparar pratinhos, vai preparar talherzinhos, guardanapos. Procure assim unificar cores que sejam bonitas para que a criança, tudo isso faz parte do atrativo, né? Tudo isso faz parte que a criança vai se sentir atraída por aquele visual todo da mesa. E isso é muito legal. Tudo isso faz parte para que a sua lição seja muito legal. Muito obrigada, viu? Você é uma ótima assessora. Legal, tá? Então essa é a nossa história. Obrigada, tá? Fique à vontade. E aí nós vamos então para a última parte, que é justamente a atividade extra, né? E na atividade extra, você vai o quê? Nada mais, nada menos do que oferecer para as crianças uva coberta. Essa é a sugestão, mas nós sabemos que às vezes não dá para preparar a uva coberta. Tá? Muito embora você pode aí pegar até na internet uma forma de fazer que é super simples. Só com leite condensado, uma manteiguinha, você faz aquela massinha, deixa esfriar, coloca o açúcar, coloca um corantezinho apropriado para alimento, você dá umas gotinhas e você vai fazer a uva coberta simples, sem ter que gastar, você faz em casa, tá? Ou então outro tipo de oferecimento que você vai dar para a criança, pode oferecer outro tipo de coisas que possam substituir a uva, né? E aí aqui nós temos o banquete, você vai encerrar a sua aula com essa atividade que tem por objetivo, ouça o objetivo, estimular a comunhão com Jesus e com os amiguinhos. Essa comunhão não é só com Jesus, é também com os amiguinhos, tá? É muito importante, não adianta nós dizermos que nós amamos a Jesus se nós não amamos o nosso amiguinho. A Bíblia diz,
Não adianta, se você olha, conhece seu irmão e você diz que você não o ama, como é que você vai amar Jesus que você não o vê? Porque nós somos perecíveis, nossos olhos são pecaminosos, nós não podemos ver Jesus. Mas o nosso amiguinho a gente vê, então você tem que amar o seu amiguinho para dizer que você ama Jesus, tá? Então aí, esse é o objetivo, para que as crianças possam celebrar bem gostoso, tá? Aquele momento em que Jesus esteve reunido com os seus discípulos e nos deixou a lição do amor, da comunhão e nos ensinou até hoje nós participarmos da Santa Ceia. Santa Ceia na sua igreja é um momento muito interessante, muito significativo. É um momento em que todas as vezes, a Bíblia diz, Jesus disse, todas as vezes que vocês forem comer do pão e beber do vinho, está aqui na sua revista, fazei isto em memória de mim. Em memória de mim, tá bom? Que nós possamos guardar bem no nosso coração, né, as lições de Jesus, que Ele nos deixou com tanto carinho. E aproveite, tá? Faça mais bonito do que isso. Você pode, inclusive, até preparar uma bandejinha. Compra-se aqueles copinhos descartáveis pequeninos. Você pode fazer uma ceia de verdade, assim, levando para as crianças, né? Lógico, depois que você ensinou verdadeiramente para elas o significado da Santa Ceia do Senhor. Que Deus te abençoe, professor. Que Deus possa iluminar tua vida. Que Deus possa te dar condições para você fazer o melhor possível. Deus conhece os nossos corações, Deus conhece as nossas necessidades. E o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te abençoar a você fazer o melhor para as suas crianças. Não perca a oportunidade de dar o seu melhor para Deus e para os pequeninos. Um beijo no seu coração e até a próxima aula. Obrigado, pastora Vânia. Um grande abraço e que Deus continue usando a sua vida para nos abençoar. Professores, coloquem em prática tudo que vocês aprenderam com a pastora Vânia e assim você terá uma aula de sucesso. Gostaria de lembrar da importância da revista do professor, que serve como um manual que irá guiar você durante a sua aula. Já a revista do aluno serve para a realização de exercícios de capacitação dos seus alunos. Assim, eles irão fixar o conteúdo que foi ensinado. Por isso, as duas são importantes para o bom desempenho da sua aula. Agora, dando prosseguimento à nossa videoaula, queremos convidar a querida pastora Rejane, que é a escritora da Revista dos Juniores, uma faixa etária especial, ótima para ensinar sobre a Palavra de Deus. Hoje, a pastora irá apresentar a lição 11, que tem como tema um jantar inesquecível. A pastora Rejane caprichou nas ideias para a lição dessa semana. Então, vamos conferir. A paz do Senhor, queridos professores da Escola Bíblica Infantil. Mais uma vez estamos aqui com a nossa videoaula para falar da nossa revista de Lucas, que tem como tema Lucas escreve sobre Jesus. Que maravilha! E a nossa modalidade é a modalidade de juniores, que corresponde à faixa etária de 7 anos até aos 11 anos, tá bom? Vamos ao nosso primeiro slide? A nossa lição 11, ela fala de algo maravilhoso, que é um jantar inesquecível. E o texto bíblico está baseado em Lucas, no capítulo 22. O nosso objetivo diz o seguinte: ensinar sobre o grande amor que Jesus demonstrou e a terrível angústia que ele passou horas antes da sua morte na cruz. A nossa aplicação, que deve combinar com o nosso objetivo, diz o seguinte: Jesus sabia que iria passar por grande sofrimento,
mas a maior dor era ser separado de Deus, enquanto pagava o preço dos nossos pecados. Deus é santo e por isso não podia aliviar o sofrimento de Cristo. Por isso, até o seu suor se tornou em sangue de tanta aflição que estava sentindo. Aceitar Jesus é se arrepender dos pecados e viver em santidade e obediência. Sem Cristo, não tínhamos esperança de vida eterna, mas agora temos e não podemos deixar Cristo por nada. Esta aula requer muitos preparos, porque ela tem muitos detalhes. Ela tem detalhes da ceia, tem detalhes do quadro com as figuras e tem algumas perguntas que nós vamos fazer como interação com as nossas crianças. Então, antes disso, nós vamos ver o nosso próximo slide. Orientações importantes. Trataremos sobre os momentos finais de Cristo antes da cruz. Deve ser sempre inesquecível para as crianças. Elas precisam entender que Jesus é real e Ele é o Filho eterno de Deus. Logo, não era um homem comum sofrendo ali, mas o próprio Filho de Deus. Prepare uma aula inesquecível, entregando uma pequena gota de sangue. Faça com papel duplex e recorte-o no formato de gotas. E nela escreva: "Foi por você". E você vai preparar essa gotinha, Uma gotinha que você pode imprimir ou você pode fazer de emborrachado, de papel cartão e escrever, com uma canetinha hidrocor ou até uma canetinha piloto. Você pode escrever: "Foi por você". Então, no momento dessa introdução, nós entregamos à criança uma gota de sangue. Para quê? Para que ela lembre que este sangue foi derramado na cruz, foi por ela e foi por mim e foi por você. Então é importante a gente entregar no quebra-gelo, na introdução, no Você Sabia, uma gotinha de sangue para que a criança leve para casa e ela nunca se esqueça de que o sangue foi derramado por ela, por mim e por você. Tá bom? Então vamos ao nosso próximo slide. O Você Sabia de hoje apresenta as gotas de suor de Jesus que se tornaram gotas de sangue. Isso se chama hematidrose. Palavrinha difícil, não é mesmo? O que acontece na hematidrose? Ocorre o rompimento de vasos sanguíneos pequenos nas glândulas responsáveis pelo suor. Pode ser causado por grande sofrimento psicológico que uma pessoa passe. Jesus sofreu grande aflição horas antes da cruz, mas foi até o fim e venceu a morte, o pecado e o inferno. Glória a Deus por isso! Glória a Deus que Jesus venceu a morte, E hoje nós estamos aqui. Então nós também vamos falar sobre essa palavrinha difícil. Olha só, hematidrose. Que palavrinha difícil, Então nós já vimos que as gotinhas de sangue que apareceu no suor de Jesus não é algo por acaso, mas é uma coisa que existe e a medicina explica, Alguém que passa por muito sofrimento, A sua gota de suor pode sim se transformar em gotas de sangue. Agora, os tópicos da nossa 11ª lição, que diz o seguinte: primeiro, Jesus foi traído por Judas. Segundo, uma ceia mais que especial. Terceiro, Jesus é traído e preso. E por último, a nossa aplicação. Muito bem, isso mesmo. Depois de concluir a lição, nós faremos a aplicação, Falando de algo que aconteceu com Jesus e que deve permanecer na vida da criança. Não devemos esquecer de aplicar a história dentro da vida das crianças. Vamos ver o nosso próximo slide? Preparo do material. Você já sabe, baixe do QR Code da revista, imprima, recorte, plastifique as figuras e depois você pode colocar uma lixa, um feltro, para que ela possa fixar no feltro.
providenciar outros materiais, confeccionar o versículo. Muito bem, então nós temos as figuras da história, nós temos, aqui Judas, os discípulos que foram preparar a ceia, Jesus que estava orando, nós temos aqui Pedro triste depois de negar Jesus, espancado, e aqui a Santa Ceia, que nós vamos mostrar para as crianças o que aconteceu ali naquele jantar maravilhoso, um jantar inesquecível, onde nós vamos falar sobre a ceia do Senhor, A ceia do Senhor, nós precisamos mostrar para as crianças que havia pão, que simboliza o corpo de Jesus. E Jesus ali falou que seria martirizado, seu corpo seria machucado por nossa causa. Então, o pão simboliza o corpo de Jesus. É interessante ter um pãozinho mesmo de verdade, partir e dar para as crianças experimentarem, Outra coisa, nós podemos ter uva, Uva, você pode ter uma uva de plástico, uma uva mesmo, fruta, in natura, você pode trazer. E você pode, também conseguir um raminho de boldo para mostrar sobre a amargura do pecado, tá bom? Então, o vinho também é interessante que as crianças experimentem, Provem para ver o gosto do suco de uva, falando que o suco simboliza o sangue de Jesus, derramado em favor de todas as pessoas. Então, aqueles que receberam Jesus, receberam o seu sangue e receberam o seu corpo, que foi machucado por nossa causa. Outros materiais, o saquinho de moeda, que a gente pode usar novamente, que a gente usou na história de Zaqueu e outras histórias, nós também podemos usar para falar que Judas, ele traiu Jesus por causa de 30 moedas, Então, aqui dentro tem moedinhas e você pode tirar, contar as moedas, você pode preparar moedas de 5 centavos, 30 moedinhas de 5 centavos e mostrar para as crianças que foi por causa daquelas moedas. E depois ele nem quis mais o dinheiro, mas já era tarde demais, Então, nós temos também o versículo, podemos prepará-lo de uma maneira simples, apenas mostrando, aqui no cantinho, uma figura da ceia, o vinho, o suco de uva ou uva, pão, E você pode também colocar raminhos de trigo. E aí você ensina para as crianças o versículo da lição de hoje, A lição de número 11. E o nosso versículo, ele diz o seguinte: E lhes disse, como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Lucas 22:14. Muito bem, professores, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje e espero que domingo você possa dar uma excelente aula. Até o próximo programa com a nossa videoaula, se Deus quiser. Muito obrigado, pastora Rejane. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E aí, professores, gostaram de tudo que vocês aprenderam aqui hoje? Desejamos que vocês coloquem todas essas ideias em prática, pois todas elas têm o objetivo de ajudar você a ensinar mais sobre a palavra de Deus. Por aqui, finalizamos mais uma videoaula. Gostaria de agradecer às autoras da revista infantil do PEC e por todas as ideias e tudo que foi ensinado hoje. Professor, estude a sua aula, faça o seu roteiro, decore sua sala, receba muito bem os seus alunos e, por fim, aplique as atividades da revista do aluno. É muito importante. E não se esqueçam, ore antes e depois da sua aula. Interceda pelos seus alunos e os abençoe. Então, ficamos por aqui. Que Deus os abençoe e até a próxima videoaula.